Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar num assunto muito importante para todos nós, que é sobre a união espiritual do cristão com Jesus Cristo. Todo aquele que é discípulo de Jesus, ele é um com Cristo. Ele está unido com Cristo. É isso que a Bíblia quer dizer quando se refere a estar em Cristo Jesus. E eu quero ler um texto que está em 1 João, capítulo 2, a parte final do versículo 5 e o versículo 6. Esse texto vai servir de base para o que a gente vai meditar hoje à noite. Diz assim a palavra de Deus: Nisto sabemos que estamos nele. Nele quem? Em Jesus. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, unido com ele, que está nele, esse deve também andar assim como ele andou. Em outras palavras, o que está dizendo aqui? Que a maneira da gente descobrir se a gente está em Cristo é o seguinte: aquele que permanece em Cristo não somente se ligou a ele, mas permanece ligado a ele. Deve andar como ele andou. E o andar aqui está se referindo ao estilo de vida, a maneira da pessoa viver, a maneira como a pessoa pensa, como ela se comporta, como ela vive a sua vida, o que é prioridade para ela, o que não é, o que é importante, o que não é, o que ela ama, o que ela não ama, aquilo que ela vivencia na sua vida com Deus. Isso é andar como Cristo andou. E se nós olharmos a vida de Jesus foi exemplar. Ele teve um jeito de caminhar. Ele caminhou nessa terra para nos dar o exemplo de como nós devemos ser como cristãos. Então, ao olhar para a vida de Jesus, nós vemos nele o referencial para a nossa vida, de como a gente deve ser, de como a gente deve andar, de como deve ser o nosso comportamento. Então, quando a gente anda como ele andou, nós estamos unidos com ele. É isso que significa ser discípulo de Jesus. Seguir a Jesus não é só acreditar nele, é ser seu discípulo. E o que é ser um discípulo? É seguir os passos do Mestre, é ser parecido com ele, é ter um estilo de vida igual ao dele, ou o mais semelhante possível. É ter uma vida parecida com a dele, ou seja, andar como ele andou. Essa é a característica da pessoa que permanece em Cristo. É uma maneira de você saber se você permanece em Cristo ou não, se você está unido em Cristo, é se você anda como ele anda. Se você anda como ele andou, se você vive como ele viveu nessa terra, de maneira parecida. É claro que nós não vamos ser exatamente iguais, mas nós devemos ser semelhantes a Cristo. Porque, como Paulo disse lá no livro de Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu por mim. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que é um cristão. Cristo vive nele. Ele está unido com Cristo de tal maneira que o andar dele é o andar de Cristo. Ele é como Cristo. As pessoas olham para ele nesse mundo e veem a pessoa de Cristo. Isso é ser um cristão. Isso é que significa estar unido com Cristo. E eu quero mostrar nessa mensagem várias maneiras como o cristão se une a Cristo, para mostrar o que significa
esse estar unido com Cristo. Nós vamos ver aqui vários versículos da palavra de Deus que se referem a essa união espiritual com Cristo, a essa identificação que o cristão tem com Ele. Então que a gente, enquanto a gente for vendo isso, a gente possa se avaliar na nossa própria vida, se a gente tem andado como Cristo andou, se a gente verdadeiramente está unido com Ele, e olhar o que a gente precisa melhorar, o que nós devemos refletir na nossa vida, de como a gente está andando, para que a gente possa ser mais parecido com Ele, e andar como Ele andou. E assim a nossa vida possa estar unida a Cristo. O cristão se une a Jesus no carregar da cruz, ou seja, renúncia. O carregar a cruz, que Cristo se refere em algumas passagens, ele está se referindo à renúncia. Lá em Filipenses 2:6 diz assim: Ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E o texto continua dizendo que ele veio, se tornou carne, e na forma humana ele se humilhou mais ainda, até o ponto de morrer na cruz. Renunciou a si mesmo de tal maneira que entregou totalmente a sua vida na cruz do Calvário por nós. Então a vida de Cristo, se a gente for analisar, foi uma vida de renúncia total. Primeiro ele renuncia à glória no céu para se encarnar como um homem, e como homem ele se torna o maior servo de todos, entregando-se a si mesmo na cruz do Calvário para morrer por nós, morrendo uma morte digna de um criminoso, carregando sobre si maldição, porque a Bíblia diz que maldito era aquele que era pendurado no madeiro, e Jesus se tornou maldição por causa de nós, levando o nosso pecado sobre ele para fazer um sacrifício agradável a Deus. Então veja o quanto Jesus renunciou, o quanto Jesus abriu mão para poder cumprir um propósito de nos dar salvação, de conquistar o perdão de pecados para as pessoas. Jesus teve que pagar um alto preço, Jesus teve que renunciar a muita coisa, teve que abrir mão de muito conforto e de uma situação cômoda para poder sofrer, ser humilhado, ser ridicularizado, traído. Foi um preço alto, foi uma renúncia muito grande. A vida de Cristo toda, desde quando ele nasceu até o dia da sua morte, foi uma vida de grande renúncia, em todos os sentidos, material, emocional. Ele renunciou muita coisa para poder cumprir o propósito de Deus na sua vida. Agora, com relação ao discípulo de Cristo, será que é diferente conosco? Será que Jesus nos chamou para viver uma vida cômoda, num mar de rosas, onde a gente simplesmente faz tudo o que a gente bem entende, tudo o que a gente quer, vive do jeito que agrada a nós mesmos? Será que esse é o tipo de vida que o cristão é chamado a viver? Uma vida regalada, em berço esplêndido, usufruindo de tudo do bom e do melhor, não tendo nenhum tipo de dificuldade, nem de renúncia, nem de preço a pagar, não para salvação, mas de preço de vida, de renúncia de vida. Será que essa é a vida que Jesus nos chamou para ter? Lucas 9:23 diz claramente que essa não é a vida que Jesus nos chamou para ter. Diz assim esse texto: dizia a todos, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para ser discípulo de Jesus, é o que ele está dizendo aqui, tem uma condição: negar a si mesmo,
tomar a sua cruz e só depois vem o siga-me. Ou seja, se eu não negar a mim mesmo, se eu não estiver disposto a tomar a minha cruz, que é a renúncia da minha vida para poder viver a vida que Deus tem para mim, eu não posso seguir. Para poder seguir, eu tenho que tomar uma decisão antes, que é de negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. É o que ele diz também em Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante isso aqui que Jesus fala. É algo que geralmente as pessoas não gostam muito de ouvir, porque Jesus está sendo muito enfático, muito radical. A verdade é essa. Às vezes as pessoas dizem que o cristão é radical, mas não é que nós somos radicais. Quem é radical é Jesus. Radical é você ter uma posição firme, uma posição bem embasada em algo que você acredita ser o certo. E Jesus, ele é assim. Ele diz, olha, se você não renunciar a tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Isso não significa que a gente, depois que se converte, deve agora entregar a nossa casa, carro, todo o nosso dinheiro, dar tudo aos pobres e seguir Jesus. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando aqui é sobre o nosso coração não estar em mais nada, não estar apegado a mais nada. Nós temos que renunciar a tudo. Ou seja, nós temos que nos desapegar de tudo. O nosso coração não pode estar ligado a mais nada que não seja a Cristo. Ou seja, Cristo ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Não pode existir nada que ocupe o lugar de Cristo, que tenha a preferência. Nós somos chamados a amar Jesus mais do que qualquer outra coisa e do que qualquer outra pessoa no mundo. E se for necessário, para que o propósito de Deus na nossa vida se cumpra e a sua boa vontade, e se for necessário a gente deixar qualquer coisa, renunciar a qualquer coisa, seja bens materiais, ou situação de vida, ou status, ou um local onde a gente está, ou um trabalho, seja o que for, para poder cumprir um propósito de Deus, o cristão precisa renunciar, porque Cristo é tudo para ele. A vontade de Cristo é o que prevalece na sua vida, sempre. Aquele que ama Cristo, ele verdadeiramente é alguém que está disposto a renunciar a qualquer coisa por amor a Jesus. É como um missionário, dando um exemplo aqui extremo, um missionário que, quando é chamado para pregar o evangelho em algum país, deixa toda a sua comodidade, a sua vida para partir para um local distante para poder fazer a vontade de Deus. É como aquela parábola que Jesus conta, que um homem achou uma pérola de grande valor num campo e aí ele vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele campo onde tinha aquela pérola. Então, se você quer o reino de Deus, todas as outras coisas têm que estar em segundo lugar. É isso que Jesus está querendo dizer. Em outras palavras, a vida do cristão é uma vida de renúncia, onde dia após dia a gente precisa estar disposto a colocar a vontade de Jesus em primeiro lugar e renunciar a toda e qualquer coisa que for necessária para poder agradar a Ele. Se algo não está agradando a Ele, a gente precisa deixar de lado para poder viver como Ele quer. Qualquer que seja a coisa que Ele nos pedir ou nos disser, meu filho, isso aqui não é a minha vontade para a sua vida, eu quero que você faça isso. Ou eu quero que você seja assim. Eu quero que você esteja em tal lugar. O que o discípulo tem que dizer? Sim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. É assim que o discípulo de Cristo anda. Então nós estamos unidos com Cristo no carregar da cruz. Assim como Cristo carregou a sua cruz, ou seja, renunciou à sua vida para cumprir o propósito de Deus, o cristão é alguém que renuncia à sua vida para viver a vida de Deus, para cumprir a vontade de Deus nessa terra. É como diz o texto lá de 2 Coríntios 5, 14 e 15,
que diz assim, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, ou seja, os cristãos, os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Louvado e exaltado seja o Senhor. Ou seja, a nossa vida não é nossa. Desde o dia que a gente entregou a nossa vida a Cristo, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos dele, para que o nome dele seja engrandecido em tudo que a gente é e em tudo que a gente faz nessa terra. Não importa o preço que a gente tenha que pagar. Importa sim agradar a Jesus Cristo, renunciando o que for preciso. Não é fácil a renúncia, vou já falar sobre isso. Mas se for para fazer a vontade de Deus, é melhor. Outra maneira como o cristão se une a Cristo. O cristão se une a Jesus no deserto. Ou seja, no momento de provação, de tentação. Em Mateus 4:1 diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Então a gente vê que a vida de Jesus foi uma vida onde ele sofreu tentações. Jesus não sofreu tentações da carne, interiores, porque ele não tinha pecado. Ele não podia ser tentado por uma natureza pecaminosa e carnal, porque ele não tinha uma natureza assim. Mas Jesus foi tentado em todas as coisas pelo diabo, por Satanás. O diabo tentou a Cristo, ofereceu várias coisas para ele, tentou desviar ele do foco, tentou levar ele para longe da vontade de Deus, tentou fazer ele cair. Essa foi a vontade do diabo no deserto. Foi destruir Jesus, vencer Jesus, fazer com que Jesus cedesse às tentações e desobedecesse ao seu Pai. Foi esse o propósito do diabo ao tentá-lo. Deserto é símbolo de provação, de local de sofrimento, onde você está ali para ser aperfeiçoado, trabalhado através de uma situação difícil, através de um momento de dificuldade, de tentação, de luta. Deserto é símbolo disso. E Jesus passou por isso. Mas como diz aqui, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ou seja, nós também estamos unidos a Cristo nas tentações. Quando nós somos tentados, nós temos que saber que primeiro ele foi tentado também. Ele passou por tudo que a gente passa. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser tentado e como é difícil. E somente o verdadeiro cristão vivencia a dificuldade do que é uma tentação. Por quê? Porque aquele que vive no pecado, que não tem Cristo, tentação para ele é algo muito superficial, que não acontece com muita frequência na sua vida. Principalmente se for uma pessoa muito imoral, que está muito longe de Deus. A pessoa não tem um conflito por causa de tentações. Porque quem vive no pecado já está entregue à vontade de Satanás, entregue à vontade do diabo. A tentação não é um problema. Ou seja, ele não está lutando contra Satanás, ele não está lutando contra o diabo, resistindo aos seus ataques. Quem está sem Cristo está, pelo contrário, subjugado por Satanás, fazendo a vontade do diabo mesmo sem perceber. Essa é a vida daquele que não tem Cristo. Então a tentação não é algo com o qual ele luta, geralmente. Ele não conhece essa realidade.
Mas já o cristão que quer andar em santidade, que quer agradar a Deus, que quer se afastar do pecado, que quer fazer o que é certo, que quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, para essa pessoa, a tentação é algo muito real, como foi com Jesus. É algo muito concreto, é algo diário, é algo constante, é algo com o qual a gente luta todos os dias da nossa vida. A gente acorda já sabendo que vai ser tentado, já sabendo que vai ter que resistir ao diabo, que vai naquele dia ter uma luta espiritual contra Satanás. Nós acordamos já sabendo que a gente está acordando para uma guerra, porque o diabo vai tentar nos tirar da presença de Deus, vai fazer de tudo para nos atrapalhar, para nos levar para longe de Deus. Assim como foi com Jesus. Depois que Jesus foi tentado no deserto, a palavra de Deus diz que o diabo se afastou dele até momento oportuno. Ou seja, o diabo se afastou esperando uma próxima oportunidade de voltar a atacar Jesus. E durante todo o ministério de Jesus, o diabo esteve atacando ele. Nós não vemos falando que o diabo estava ali, muitas vezes. Mas toda vez que você vê, por exemplo, os religiosos, os fariseus, se opondo a Jesus, criticando ele, contestando ele, se levantando, planejando planos de morte para acabar com a sua vida, o diabo estava por trás, tentando Jesus, tentando fazer Jesus tropeçar, cair em alguma palavra, fazer algo errado, para ver se Jesus caía em descrédito diante do povo. O diabo esteve tentando Jesus o tempo todo, atacando a vida dele. E com o cristão é da mesma maneira. Mas nós podemos ter um consolo de saber que, como nós estamos unidos com Cristo na tentação, Ele é poderoso para nos socorrer, até porque Ele sabe o que é ser tentado. E Ele pode se compadecer de nós, nos ajudar para que a gente possa vencer as tentações, para que a gente possa resistir ao diabo e permanecer firme. Mas isso é mais uma coisa em que a gente se identifica com Jesus. Jesus foi tentado. Não pense que você não vai ser. Se o próprio Jesus, o Senhor, foi tentado, você que é cristão, se prepare também, porque você vai ter que lutar contra o diabo todos os dias da sua vida. E ele vai tentar de tudo para te destruir, para te derrubar, para te afastar de Deus. O cristão também se une a Jesus no Getsêmani. Lá no Getsêmani, Mateus 26:38, a palavra de Deus diz assim: Então lhes disse, Jesus disse aos discípulos: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vejam só, irmãos. No Getsêmani, Jesus passou uma das experiências mais difíceis da sua vida. Mais difícil do que isso aqui foi somente o momento da cruz em si. O Getsêmani foi o local onde Jesus enfrentou a dor da renúncia. Sabe, a dor de saber que ele tinha que se desapegar de tudo para poder pagar um preço alto na cruz do Calvário. Ali no Getsêmani ele disse que estava profundamente triste até a morte. Por isso que ele pede aos discípulos para ficar ali com ele, vigiar com ele. Ele queria companhia porque ele estava realmente triste, uma tristeza profunda. E por que Jesus passou por isso? Às vezes a gente não para refletir por que Jesus estava dessa maneira ali no jardim. Jesus sabia o que se aproximava. Jesus sabia do sofrimento que estava vindo. Ele tinha consciência total do que ele ia passar na cruz. E o que mais o afligia não era saber que ele ia morrer e que ele ia passar por sofrimento físico. Porque muitos servos de Deus durante a história passaram por isso e passaram louvando a Deus, glorificando o Senhor, cantando. Não ficaram tristes, angustiados até a morte. Por que Jesus ficou assim? Será que Jesus era inferior a muitos mártires? Jesus ficou dessa maneira
porque Jesus sabia que ali na cruz do Calvário, a ira de Deus ia estar sobre ele. O cálice da ira de Deus ia ser derramado sobre ele. E isso significava sentir a dor da separação do Pai. Ali na cruz, como nós sabemos, Jesus até bradou, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Foi um grito de dor, porque Jesus realmente na cruz, ele se sentiu assim, abandonado. Embora, é claro, ele não estivesse abandonado de fato, porque o Pai estava com ele o tempo todo. Só que a presença do Pai não se manifestou ali, porque Jesus estava carregando todo o pecado da humanidade sobre ele. Ele estava ali naquele momento sofrendo um castigo de maldição, e a ira de Deus estava sendo aplicada sobre ele. E a ira de Deus é a separação de Deus por causa do pecado. Jesus ali sentiu por alguns momentos o que as pessoas vão sentir quando estiverem no inferno. Ou seja, as pessoas no inferno não vão sentir a presença consoladora de Deus, a presença abençoadora de Deus. Elas só vão sofrer juízo, ira, condenação sobre elas. E isso vai doer mais do que tudo. Jesus sentiu isso por alguns momentos. Ele sentiu que é estar abandonado pelo Pai por causa do pecado. Isso que significa o cálice da ira de Deus que ele teve que beber. Isso foi a grande dor que Jesus passou no Calvário. Foi a dor por causa dos pecados. Então isso foi que levou Jesus a ficar dessa maneira. No Getsêmani, Jesus passou uma grande luta, como um homem mesmo. Como um homem que obedece ao seu Pai, embora sendo perfeito, ele teve que tomar uma posição de obedecer ao Pai, de renunciar o conforto, a comodidade, de não sofrer, de não ter que sentir essa dor que ele ia sentir. Ele teve que tomar essa decisão de ir até o fim. É por isso que ele ora dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Por que Jesus fala dessa maneira? Porque ele sabia o que iria vir e ele estava dizendo: Pai, se houver uma possibilidade que eu não precise passar por isso, ou seja, se for possível, afaste de mim este cálice. Mas se não tiver outra maneira, que se cumpra o teu querer. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Ou seja, Jesus ali teve que enfrentar aquele momento onde você sente a dor do quanto você precisa pagar para renunciar. E você tem que tomar uma decisão diante de Deus, de abandonar aquilo para poder agradar a Deus. Jesus passou por esse momento onde ele tinha que tomar essa decisão de fazer a vontade do Pai e não a sua, mesmo sabendo que ele ia sofrer tanto. Todo cristão passa por isso em algum momento da sua vida. Porque todos nós somos chamados a renunciar a algo por amor a Cristo, para poder agradá-lo. Vai chegar momentos, ou já chegou na sua vida, onde você vai ter que tomar uma decisão de abandonar algo que você ama, que te agrada, que te traz conforto, que te traz comodidade, que leva você a uma situação tranquila, sem sofrimento nem nada. Mas só que você precisa renunciar àquilo para poder fazer a vontade de Deus. E isso vai gerar um conflito na sua vida. Porque você vai sentir a dor do quanto é difícil renunciar a algo que você está apegado para fazer algo que você não quer, mas que você sabe que é o certo, que é necessário, mas humanamente falando você não quer. Mas você precisa fazer para poder agradar a Deus. Então é difícil, é um conflito. A alma geme, a alma chora, a alma sente dor. Você quer se apegar à sua vida, mas você sabe que você tem que desapegar para agradar a Deus. Você vai passar momentos de conflito, de dor, até você entender e dizer como Jesus, que se faça a tua vontade e não a minha. Mas não é fácil.
Imagine, por exemplo, como é difícil para alguém que tem que renunciar à sua vida toda para servir a Cristo num outro país. Como eu citei antes, um exemplo de um missionário. Imagine como é difícil. Imagine se Jesus chegasse para você hoje, porque isso é possível de acontecer. Porque Jesus quer evangelizar o mundo e Ele conta conosco. Imagine se Ele chegasse para você e dissesse assim: meu filho, eu tenho uma obra na tua vida, mas não é aqui. Eu quero que você vá para a Coreia do Norte, o país mais perseguido do mundo. Eu quero que você vá para a Arábia Saudita. Eu quero que você vá para a Síria, para o Iraque. Lá tem gente precisando de você. Tem gente que precisa ser alcançada. Eu preciso de você lá. E aí você começa a pensar: meu Deus, e agora? Eu tenho que renunciar ao meu trabalho. Eu vou ter que deixar a minha casa. Eu vou ter que sair de perto dos meus familiares, dos meus amigos. Eu vou ter que deixar essa vida confortável. Eu vou ter prejuízo até financeiro. Eu vou sofrer, eu vou ser perseguido, eu posso morrer. Meu Deus, e agora? Você vai entrar em conflito, eu tenho certeza. Se isso acontecer na sua vida, você vai passar uns dias bem difíceis, até você conseguir entender que você precisa renunciar para fazer a vontade de Deus. Todo cristão, mais cedo ou mais tarde, passa esses momentos na sua vida. Seja que tipo for de renúncia. Às vezes é uma renúncia de um trabalho. Às vezes é uma renúncia de uma vida que você vivia em uma comodidade financeira e Deus quer que você abra mão para ajudar outras pessoas, para ajudar mais a obra de Deus, para ajudar necessitados. Às vezes Deus quer que você saia mais do seu conforto, da sua comodidade de vida, de tanto lazer, de tanto entretenimento, para se dedicar mais na obra, para cumprir o teu chamado, para evangelizar, para ajudar jovens, para ajudar casais, para ajudar crianças. E isso vai demandar do teu tempo, isso vai demandar mais esforço teu. Você vai ter que abrir mão de um momento de lazer, de conforto, de tranquilidade. Isso é renúncia. Às vezes você vai ter que renunciar a uma prática que você gosta, mas que Jesus chegou para você e disse: meu filho, isso é pecado. Isso não me agrada. Mas você gosta de fazer. Só que você vai ter que deixar. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Você vai sofrer um momento de dor, de conflito. Imagine o exemplo do jovem rico, quando Jesus chegou para ele e disse: você quer ter a vida eterna? Pois pega todos os teus bens, vende aos pobres e depois me segue. Imagine se fosse você na situação daquele jovem. O conflito que você ia viver. Jesus geralmente não faz isso, mas se ele chegasse para você e dissesse: meu filho, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e depois me segue. O que você ia sentir? Ia ser muito difícil de renunciar a tudo isso. Então, essa dor da renúncia, mais cedo ou mais tarde, todo cristão passa. Porque muitas vezes na vida, os nossos desejos não são os desejos de Deus. Os nossos planos não são os planos de Deus. E vai chegar um momento que vai entrar em conflito isso. E Deus vai dizer para você: meu filho, abra mão. Você precisa abrir mão. Eu tenho algo melhor para você. E vai ser difícil para você abrir mão de alguma coisa que Deus esteja pedindo. Mas se é a vontade de Deus, a melhor coisa que tem nessa vida é estar no centro da vontade de Deus. Não importa o quanto você tenha que renunciar. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa deste mundo. Porque você vai estar agradando a Deus. Os apóstolos certa vez chegaram para Cristo e disseram: Senhor, eis que nós tudo deixamos. E aí, o que é que vai ser de nós? E Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado mulher, filhos, irmãos, irmãs, que tenha deixado casas, bens, posses, por amor de mim, que não receba nesta vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna.
Ou seja, nós renunciamos de um lado, mas nós recebemos de outro. E eu não estou falando aqui de bens materiais, não. Porque muita gente que ouve tanto falar da teologia da prosperidade pode achar que eu estou falando de dinheiro. Não, eu estou falando de bênçãos espirituais, de coisas maravilhosas de Deus que Deus tem para fazer na sua vida, que Deus tem para realizar em você e através de você. Então é isso que Deus faz na vida da pessoa. O cristão também se une a Jesus no seu sofrimento. 1 Pedro 2,20 diz assim: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Para isto o quê? Para o sofrimento. Como ele falou antes aqui, o sofrimento de quem pratica o bem e suporta com paciência. Ele diz, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, o cristão se une a Jesus no seu sofrimento. Jesus viveu uma vida de sofrimento, de perseguição, de humilhação, de traição, foi ridicularizado, foi humilhado, foi rejeitado pelos religiosos da época, pela sua família, por muitas pessoas, foi traído, mataram ele, o crucificaram, falaram coisas com ele, humilhando-o, e Jesus sofreu tudo isso com paciência. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que nós somos chamados também para isso. Porque ele sofreu no nosso lugar, deixando o exemplo. Para quê? Para a gente seguir os seus passos. Que passos? Nessa vida de sofrimento. Mas por que isso? Você pode estar se perguntando. Deus quer que a gente sofra? Não, Deus não quer que ninguém sofra. Mas, irmão, nós temos que compreender que a vida cristã, ela envolve também, embora não seja só isso, é claro, nós temos muitas alegrias e prazeres nessa vida também, e bênçãos de Deus, mas a vida cristã envolve sofrimento. Toda vez que você decide seguir a Cristo, pode ter certeza, você está se propondo a sofrer. Você está aceitando sofrimento. Porque é impossível que você não seja perseguido quando você está seguindo a Jesus. É impossível que você não sofra de alguma maneira quando você é cristão. Assim como Cristo sofreu por estar agradando a Deus, todo aquele que quer agradar a Deus nesse mundo vai sofrer também. É como Paulo disse, que todo aquele que quer viver piamente neste século padecerá perseguições. E ele disse em outro momento que importa que nós entremos no reino de Deus por meio de muitas perseguições. O cristão que quer andar como Cristo, ele vai sofrer. Por quê? Porque Jesus disse que a gente não devia se surpreender quando o mundo nos odiasse. Por quê? Porque o mundo odiou a ele também. Por isso que o mundo nos odeia. Porque nós não somos do mundo. Ele nos tirou do mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como nós fomos tirados do mundo, nós fomos escolhidos e tirados do mundo para viver com Cristo. O mundo que eu estou falando aqui é o sistema pecaminoso. Então o mundo nos odeia. O mundo é revoltado contra nós, o mundo nos persegue. Você não precisa estar lá no Oriente Médio para ser perseguido. Se você se posicionar como um cristão verdadeiro, mesmo aqui no Brasil, você vai ser perseguido, pode ter certeza. Se no local onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, você se posicionar como cristão, as pessoas vão ridicularizar você, as pessoas vão lhe humilhar, as pessoas vão lhe rejeitar, você vai ser excluído, você vai ser afrontado, pessoas vão falar coisas com você, você vai ser rejeitado pela sociedade, pela sua família, pelos seus colegas de trabalho, seja por quem for.
Porque quando nós estamos querendo agradar a Deus, o mundo nos odeia. O mundo não suporta, porque a nossa vida condena a vida de pecado deles. Condena as suas práticas e suas crenças erradas. E o mundo não aceita ser confrontado. O mundo não aceita que você confronte ele. Se você quiser ser um cristão apático, apagado, que não vive como cristão e nem prega o evangelho, não vai acontecer nada com você. Mas se você se posicionar como cristão, você vai se unir a Cristo no seu sofrimento também. Você também vai vivenciar o sofrimento na sua vida. Isso é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Não tem como. Todos os cristãos durante a história, verdadeiros, foram perseguidos porque se identificaram com Cristo. E Jesus mesmo disse, se perseguiram a mim, me chamaram de Beelzebu, eu que sou o Senhor, quanto mais a vocês, que são meus discípulos. Então isso é uma realidade. O cristão se une a Jesus também no Calvário e no sepulcro. Ou seja, o cristão se une a Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Lá em Romanos 6, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, olha só, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que esse texto está dizendo em outras palavras? Que assim como Cristo morreu, nós morremos com Ele. Assim como Cristo ressuscitou para uma nova vida, glorificado, nós também ressuscitaremos com Ele. Ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Isso aqui é uma realidade na vida do cristão. Se você é cristão, o que acontece? Quando você se converte a Jesus, você está morrendo. Morrendo. Essa que é a verdade. Às vezes as pessoas pensam que aceitar Jesus, né? Eu não gosto nem muito dessa expressão, porque eu acho mais correto o fato de que Jesus nos aceita. Mas usando a expressão que o povo usa, as pessoas pensam que aceitar Jesus é uma coisa qualquer, uma coisa superficial. Quando você aceita Jesus, você está morrendo. Seu velho homem está morrendo. Com toda a sua vida de pecado que você vivia, com tudo aquilo que você amava, com tudo aquilo que você priorizava. Você morreu com Cristo. É como se você, simbolicamente, tivesse sido crucificado com Ele na cruz. Assim como Ele morreu, o cristão morre. E o seu velho homem é enterrado. Enterrado. Assim como Cristo morreu e foi levado a um sepulcro. O cristão, quando ele se converte, a sua vida está acabando ali naquele momento. A sua vida velha está acabando ali naquela hora, para que ele possa viver em novidade de vida. Uma vida nova.
Ele morre para quem ele era, para o que ele gostava, para o que ele sentia, para o que ele priorizava, e agora ele vai ressuscitar com Cristo, para viver uma vida nova, uma vida diferente. Se converter é morrer para o pecado, para o mundo, para poder agora viver para Deus, viver para a glória de Deus. Ele ressuscita, ou seja, o seu espírito que estava morto, recebe vida de Deus, recebe o sopro de vida de Deus, para agora ele viver uma nova vida, onde o mundo vai estar crucificado para ele, morto para ele, e ele para o mundo. E agora a única vontade do cristão é viver como Jesus, é agradar a Deus, é obedecer ao Senhor, é seguir os seus mandamentos, não mais viver para o pecado. Ele morreu para o pecado, para agora ele viver para Deus. É isso que essa passagem está dizendo. Então nós nos unimos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É isso que o batismo simboliza. O batismo nas águas simboliza esse batismo em Cristo. Batismo significa você se unir a algo. É um rito de iniciação onde você se une a alguma coisa. Quando você é batizado em Cristo, você está se unindo a Ele na sua morte e na sua ressurreição. Você morre com Cristo e ressurge com Ele para uma nova vida, uma vida diferente, uma vida de santidade, uma vida de adoração a Deus, de serviço, uma vida nova na presença de Deus, como nova criatura, vivendo para glorificar e para engrandecer o nome do Senhor na sua vida. Então nós também nos unimos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E ainda vai ter uma outra etapa dessa ressurreição que vai acontecer depois, que é a glorificação. Mas que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.